Queridos amigos, boa noite. Por circunstâncias excepcionalíssimas, é a segunda vez que eu falo no Congresso hoje, de uma tal maneira que eu reitero pela segunda vez a satisfação que eu tenho de estar aqui com vocês, falar sobre um tema técnico, específico, atual, que de certa forma todo mundo teve a oportunidade de acompanhar nos últimos tempos um desdobramento deste tema, mas que tem algo de muito peculiar. O meu amigo Domingo, nós há muitos anos comentamos sobre uma especificidade deste tema que eu vou tratar hoje, que é o entrelaçamento de valores, racionalidades que não são exclusivamente tributárias. E daí a peculiaridade da jurisprudência que vem sendo formada, seja no CARF, seja no Superior Tribunal de Justiça, e a peculiaridade dessa jurisprudência é que faz com que a gente tenha situações diferentes, com situações iguais com tratamentos diferentes, situações diferentes com tratamentos iguais, e faça com que o tema seja algo, de certa forma, relevante para o interesse de todos. Mas do que estamos falando? Em primeiro lugar, o tema da interposição fraudulenta de terceiros está relacionado ao quê? Ao uso de interposta pessoa via ardil, algo artificial, especialmente pré-ordenado à obtenção de vantagens ou benefícios fiscais, a qual a pessoa não teria direito se estivesse no exercício regular da sua atividade, ou não pagamento de IPI, ou evitar a submissão a regras de preço de transferência, ou ainda se valer de regimes especiais que não teria direito. Tá? Então, de certa forma, a interposição fraudulenta é algo que se faz pré-ordenado à obtenção deste fim. Definição da legislação sobre interposição fraudulenta. É a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive interposição fraudulenta de terceiros. Vejam que o objeto da minha exposição é comentar o uso que a interposição fraudulenta de terceiros pode ter nos aspectos aduaneiros, seja para importação, seja para exportação. E quando eu comentei que esse é um tema que, de certa forma, todo mundo pôde acompanhar, que é do conhecimento público por conta da grande pirotecnia da operação, aquilo que aconteceu na chamada Operação Narciso, que desbaratou um esquema de interposição fraudulenta de terceiros para subfaturar importação de produtos de grife, seja na Operação Dilúvio, o maior esquema de fraude já utilizado para evitar a percussão tributária na importação de bens destinados a algumas feiras clandestinas de produtos digitais. Tá? Esse foi um grande sistema e isso foi acompanhado e noticiado com grande espetáculo, com grande atenção da mídia, porque eram duas matérias bastante presentes, seja o grande sucesso da Daslu, seja a presença desses produtos importados sem o pagamento da carga tributária necessária, que representa por si só um grande ataque à livre concorrência com a indústria nacional. Haja vista que hoje, depois da atuação de esquemas fraudulentos como esse, a gente acabou perdendo a chance de produzir uma série de bens que hoje em dia simplesmente são importados da China. Mas por que eu falei que é uma matéria curiosa e que envolve o entrelaçamento de racionalidades diferentes? Quando se está questionando a interposição fraudulenta de terceiros, fundamentalmente está se questionando um ilícito típico. Um ilícito típico do ponto de vista penal, um ilícito típico do ponto de vista civil, do ponto de vista tributário e do ponto de vista aduaneiro. E o rigor na aplicação de sanções não decorre propriamente de todas as garantias que cercam o mundo tributário, mas estão muito mais pré-ordenadas a evitar a utilização fraudulenta de esquemas de importação que lesam não só o erário, mas também o erário,
mas a economia nacional como um todo e até a nossa soberania, porque estamos tratando, em última análise, das nossas fronteiras. Daí porque é possível surgir, no âmbito da interposição fraudulenta, uma primeira distinção que soaria estranho a alguém que queira perceber este tipo de prática da perspectiva exclusiva do direito penal ou do direito tributário. Daí falar a figura da interposição fraudulenta presumida. É reiterada a jurisprudência sobre a impossibilidade de se presumir ocorrência de fato gerador. É reiterada a jurisprudência no sentido de em dúbio pro réu. Aqui o que existe? Certos indícios que, uma vez estando presentes, configura-se um fato ilícito, típico e sujeito àquela que talvez seja, do ponto de vista material, a sanção mais odiosa, mais agressiva, mais perversa, que é a sanção de perdimento de bem. Uma sanção que traz, não raramente, danos substanciosos, haja vista, por exemplo, a situação onde, e isso está permitido pela legislação e é aplicado de maneira reiterada, se faz retenção de mercadorias para assegurar a posterior aplicação da pena de perdimento. Isso já vi situações onde, trazendo bolsas que seriam lançadas para o verão, essas mercadorias foram retidas e foram liberadas só após o verão. E aí? Quem vai arcar com esse prejuízo, uma vez não se confirmando a situação de fraude ou simulação? Sem falar em outros tipos de mercadoria onde o governo não tem condição de aprisionar. Por exemplo, importação de nafta, importação de combustível. Em muitas circunstâncias, você é obrigado a fazer um leilão às pressas, por preços vis, porque não existe condição de apreensão e manutenção daquele bem. Então, se de um lado existe autorização e disposição cultural para ser rigoroso, porque não está apenas falando do pagamento de tributo, por outro, existem uma série de abusos que podem ser praticados. E esses dois casos, a Operação Narciso e a Operação Dilúvio, foram emblemáticos, porque parte da autuação foi feita e já foi derrubada em instância administrativa valores expressivos. Valores esses que, chegando ao Poder Judiciário, com produção de prova e contraprova, a despeito de todo mundo na mídia ter ficado com a clara convicção, eu, pelo menos, tenho essa convicção de que existia ali uma fonte de fraude, algo que foi efetivamente praticado, na hora de se cobrar, por erro ou excesso, o auto de infração parcialmente foi caído, ninguém sabe como a questão vai ser no Poder Judiciário. Daí porque, quando a gente analisa esse tipo de situação, é muito interessante ter em conta os valores que são preservados, mas também evitar o excesso, porque até água, quando está em excesso, vira veneno. Do que não estamos falando, portanto? De todas as situações de importação por encomenda, que é aquela situação onde você é contratado para importar em nome próprio para alguém, quando você tem importação por conta e ordem, onde você apenas é um prestador de serviço e tudo o mais é feito em nome de quem te contrata, ou qualquer outra forma de intermediação lícita que não envolva transposição de vantagem não original. Ou seja, qualquer situação em que não se configure a tentativa de transferir a pessoa diversa daquela que efetivamente transfere a titularidade do bem. A disciplina legal disso é bastante ampla, mas a gente poderia sintetizar no Decreto-Lei 1455 de 76, no Regulamento Aduaneiro, em algumas instruções normativas que, de certa forma, pormenorizam toda essa matéria, muito embora a legislação traga em momentos separados, e aí vai ficar evidente mais à frente com a jurisprudência que eu colocar, a lei que serve de fundamento para todos esses atos infralegais. Então, do que a disciplina legal do que estamos falando? Primeiro, a tipificação do ilícito interposição fraudulenta de terceiros, está no artigo 26, inciso 5º, entre as hipóteses que autorizam a aplicação dessa pena de perdimento. A forma presumida, está no parágrafo 2º desse artigo 23, que é configurada em que situações?
Se eu sou o sujeito que importo, eu preciso ter patrimônio e fluxo de disponibilidade financeira compatível com a minha importação. Se eu não consigo demonstrar de onde veio o dinheiro para que eu realize a importação, o que eu acabo tendo uma presunção de que eu pratiquei o ilícito esse que autoriza a aplicação da pena de perdimento. Algo que seria, para qualquer tributarista que esteja assistindo aqui, algo de se arrepiar. O que a gente está vendo aí é a configuração de um fato típico sem prova cabal da ocorrência desse fato. Algo que também deixaria, em momentos pretéritos, nesse momento de vigência da teoria do domínio do fato, a coisa já muda. Mas, no passado, não estaria aqui presente a configuração do ilícito penal. Mas por que se presume um fato ilícito típico com tamanha gravidade? Porque a gente está tratando aqui de um outro valor, que não é a arrecadação do tributo, que não é a punição do infrator, é a defesa da economia nacional. Então, esses são os dois valores fundamentais. O dano político, quando eu falo de soberania, ele envolve dano à indústria, ele envolve uma série de outras considerações, e no frigir dos ovos seria esse outro valor que autorizaria a mão pesada do poder de polícia do Estado atuando nessas questões. E aí a gente começa a analisar a legislação para identificar que outras consequências, além da pena de perdimento, podem ser aplicadas. A primeira é a possibilidade de, não sendo mais possível apreender o bem, converter em multa, algo que, de certa forma, é corriqueiro. Depois, sendo possível, não é necessária a conversão em multa, faz-se simplesmente a apreensão do bem. Algo que existia no passado e hoje em dia, de certa forma, controvertido, se ainda continua existindo, é a possibilidade de se tornar, de decretar a inaptidão do CNPJ. Porque, em termos jurídicos, o que aconteceria? Se você é uma interposta pessoa, você não tem existência efetiva, tem existência apenas jurídica. Na operação dilúvio, o termo de verificação fiscal relata empresa sem sede, sem funcionários, construída simplesmente com números e registros, de uma tal maneira que ficou, de certa forma, fácil desconfigurar aquilo ali como algo de existência real. Então, será também decretada a inscrição da pessoa jurídica que não comprove origem da disponibilidade e efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operação de comércio exterior. É aquela figura presumida que nós vimos, mas nesse artigo poderá ser decretada inepta nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal, é justamente para tornar jurídico aquilo que de fato já se verifica. Ela efetivamente não realiza aquilo, então a existência dela está pré-ordenada à prática de ilícito, e decretar a inaptidão do CNPJ seria a maneira de coibir isso. Uma segunda questão que se coloca pela legislação, isso já pela Lei 11.488, seria a aplicação de multa de 10% para a pessoa que acoberta. E aí, uma questão que eu também sempre é objeto de debate com meu querido amigo é quem deve ser o sujeito passivo dessas consequências? E o que a gente acaba sempre observando é o estabelecimento de uma solidariedade, sob o fundamento de que, a despeito de existir uma encobrindo a outra, as duas teriam interesse na prática do ato delitivo. Então, por exemplo, o caso Narciso, tanto a empresa que encobria a Daslu quanto a Daslu foram colocadas na sujeição passiva. E aí, o argumento que me parece ser relevante é que quem tem o principal interesse econômico é a pessoa encoberta. Então, na dúvida, não se aplicando a solidariedade, pelo menos que se mantenha a sujeição passiva do indivíduo que foi acobertado. Mas essa questão ainda segue bastante controvertida. Na dúvida, há fundamentos no Código Tributário Nacional para aplicar a solidariedade, muito embora aplica-se ou não o Código Tributário a essa matéria, também é objeto de controvérsia. Bom, aqui a gente começa a identificar a jurisprudência mais recente do CARF, no sentido de falar em provas inequívocas. A infração baseada na ocultação real,
adquirente ou importador de mercadorias, assim como na interposição fraudulenta de terceiros, deve encontrar respaldo em provas inequívocas. Não podemos esquecer que existe aí a figura presumida. O indivíduo que não explica de onde vem o recurso, por si só, há um indício suficientemente forte, uma presunção suficientemente forte para que ele seja incluído na condição de sujeito passivo. Não se comprova a prática do fato, mas presume-se a prática do fato e, por conta disso só, ele está sujeito a uma pena de perdimento de bem. Mas me parece bastante louvável que dê relevância à prova, até porque a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça apontando no sentido de se flexibilizar um pouco, porque essa é uma pena muito lesiva e ela não está sujeita a duplo grau de jurisdição. A pena de perdimento é decretada, executada, fora do devido processo legal, que a gente acaba tendo para outro tipo de discussão. Daí a importância de se falar em prova inequívoca no caso. Não comprovado objetivamente o dano ao erário mediante fraude, simulação e interposição fraudulenta de terceiros ou pela forma presumida, a indisponibilidade financeira do importador não deve permanecer a pena de perdimento convertida em multa. É um caso onde a pena de perdimento foi afastada porque não foi comprovado, mas esse é um caso isolado. Ordinariamente, o que se acaba exigindo? Não comprovou, o sujeito é responsável, PT saudações. E neste caso, há uma inversão de ônus da prova. Esse é um indício que impõe ao importador demonstrar de onde veio. Não é a autoridade fiscal que teria a obrigação de demonstrar a ocorrência do fato. E esse é um ponto de muita atenção. Esse entrelaçamento de valores, ora o aduaneiro, ora o tributário, precisa ser pensado com muito vagar. Por quê? Porque, objetivamente, o que está sendo julgado no CARF é o crédito tributário. Tá? Então, os valores que vão presidir esse julgamento, a despeito de ser uma matéria aduaneira, são valores tributários. Tá? E aí, a questão da possibilidade de se presumir a ocorrência de um fato jurídico tributário que autoriza a pena de perdimento cede muito espaço, a despeito de ser esse um valor de direito aduaneiro. Mais aqui exemplos de causas onde é necessário demonstrar a origem e, se não for demonstrado, presume-se o dano ao erário. É um fator relevante observar, não é dano tributário que se está falando, é dano ao erário. Isso faz toda a diferença possível na identificação das causas diferentes. Por isso que não é só a sistemática e os princípios e os valores do direito tributário que estão aqui em análise. Tem aqui outras jurisprudências, eu vou passar por conta do horário. Bom, após o advento, essa é uma outra decisão relevante, que após o advento da Lei 11.488, a infração atribuída agravante é passível de penalidade menos severa. A multa, não mais inaptidão da sua inscrição no CNPJ. Razão pela qual a inaptidão do CNPJ não pode ter agravante comprovada a origem dos recursos, tarará, tarará, tarará. Ou seja, é um argumento, um aspecto também controvertido hoje, se houve ou não revogação daquela pena que existia lá desde 1976, acerca de considerar inepta a empresa acusada de interposição fraudulenta. Isso, de certa forma, foi superado e a jurisprudência tem evoluído nessa direção. Algo que eu chamo a atenção para os senhores, não mais a respeito da jurisprudência do CARF, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E aí, eu recomendo, caso tenha interesse nessa matéria, que façam dois tipos de pesquisa. Um tipo de pesquisa relacionada à pena de perdimento. E aí, a respeito da pena de perdimento, a jurisprudência do STJ tem uma série de precedentes, tanto no sentido de dizer, houve ato, configurou-se a prática do ato típico, sequer deve cogitar culpa, deve-se aplicar a pena de perdimento. Com a interposição fraudulenta de terceiros, que é um fato típico, argumenta-se ainda mais a responsabilidade objetiva no caso. Mas existe também do outro lado sólida jurisprudência no sentido de ser necessário configurar intenção de fraudar, além da intenção de fraudar, necessário mensurar a proporcionalidade entre a aplicação da pena de perdimento e o tipo de ilícito causado, porque dano ao erário é uma palavra ampla que vai desde o dano mais grave,
que é o caso das importações que foram feitas na Operação Daslu e na Operação Narciso, para danos menos graves. Situações onde, pela própria organização, e esse é um desafio do julgador e um desafio do advogado, vivemos num mundo complexo. Não necessariamente uma atividade complexa que tem jogos de negociação são fraudulentas. Faz parte da regra do jogo não abrir 100% da informação, não abrir 100% do preço, não abrir 100% do negócio que você pretende realizar. O mundo que nós vivemos é complexo. Ou nós aprendemos a olhar para as mesmas premissas de antes e ajustar essas premissas para julgar esses casos complexos, ou nós cometeremos erros e abusos. E o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de ter precedentes muito importantes sobre a questão da pena de perdimento, especificamente no que diz respeito à interposição fraudulenta de terceiros, está sujeita a dois grandes condicionamentos. O primeiro condicionante é a súmula 7. Não se permite, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reabertura para análise de prova. E toda a argumentação no sentido de ter havido arbítrio, no sentido de ter havido excesso por parte do poder público, cede espaço no Superior Tribunal de Justiça ao argumento de que isso necessariamente envolveria análise de prova e ele não poderia fazer. Então, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, essa discussão tem essa primeira questão prejudicial. A segunda questão prejudicial é o argumento oferecido de que a pena de perdimento é desproporcional e é reiterada a jurisprudência do Supremo no sentido de que se aplica, sim, à multa o princípio da vedação de confisco. E o que é a pena de perdimento se não o confisco? E um confisco perpetrado sem o respeito ao devido processo legal. Nada mais do que isso. Só que o segundo condicionante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é: essa é matéria constitucional. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reconhecer violação ao texto da Constituição. Então, a despeito de existir uma evolução sobre pena de perdimento, no que diz respeito à proporcionalidade, no que diz respeito à configuração do fato típico, no que diz respeito à demonstração de excesso, para que ela seja considerada legítima, por outro lado, ela não pode realizar prova, ela não pode reconhecer a inconstitucionalidade. Isso aqui é justamente o que a jurisprudência do Supremo estabelece. É aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias. O grande questão para excepcionar a aplicação de princípios como esse é o fato de não se ter apenas uma questão tributária, mas também uma questão aduaneira. Então, sumariando o que nós falamos até agora, não existe no direito tributário, no direito penal, presunção de ocorrência de fato típico. No âmbito da interposição fraudulenta de terceiros, sim existe, com expressa autorização legal e reiterada jurisprudência, porque o valor é outro. Não é só punição, não é só arrecadação de tributo, é também defesa do país. Deve ser aplicado o princípio da vedação de confisco para quantificação de multa. A pena de perdimento é um confisco sem duplo grau de jurisdição. É permitido também a retenção da mercadoria para averiguação. Retenção essa que pode demorar meses, e a só demora pode justificar também a aplicação. Isso não poderia ser feito, porque é reiterada a jurisprudência do Supremo no sentido de que sanções políticas não podem ser utilizadas para coibir o indivíduo a pagar tributo. Quando se retém a mercadoria, não se está coibindo o indivíduo a pagar tributo, está apenas tendo uma cautela para que posteriormente possa se aplicar a legislação prevista na lei. Fundamentalmente, existe, por conta disso, de todos esses elementos que eu comentei para vocês, uma clara dissociação entre a racionalidade aduaneira e a racionalidade tributária. A grande questão é que essa dissociação, quando envolve pagamento de tributo, nem sempre é clara nos julgamentos e na jurisprudência. Então, embora as premissas sejam diferentes, embora existam valores resguardados diferentes, no caso concreto, isso acaba se diluindo e a gente acaba precisando ver respeitados, sim, determinados princípios.
E eu acho que seria muito importante, diante de toda a capacidade de mobilização que a nossa comunidade jurídica tem demonstrado ter nos últimos tempos, que se fizesse uma mobilização também para se acabar com pena de perdimento. Uma pena medieval, extremamente nociva, que traz prejuízos efetivos para que, com o amadurecimento da nossa sociedade, a gente não comece a ter o efeito inverso, que é outra coisa que eu também tenho recomendado, que é a aplicação do antigo princípio romano do neminem ledere. Você não pode causar dano a ninguém. E, ao causar dano, você é obrigado a ressarcir. Então, eu quero averiguar. Eu vou te causar um dano. Vou te causar um dano em nome de um valor maior. Você está causando um dano? Tá, está na hora de me ressarcir. Seriam essas as reflexões que eu gostaria de colocar para os senhores. Agradeço muitíssimo a atenção. Algo que quem não é afeto à área não entende é isso. Ainda que todos os tributos sejam pagos, ainda assim a interposição se caracteriza e gera os efeitos, né? Exatamente, porque o grande argumento está se defendendo outro argumento que eu concordo, mas água em excesso também é veneno. Entendeu? Tem que tomar cuidado com os excessos em nome da defesa de grandes valores, porque isso pode ter consequência negativa, inclusive ação de indenização contra o Estado.